Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre Renier, Juan Portidia e vamos falar também sobre confirmação do Atlético. Além disso, notícia importante sobre Guilherme Arana. Tudo isso no vídeo de hoje para vocês. Mas antes disso, eu quero lembrar você e pedir por gentileza para você se inscrever no canal Webcam, acionar o sininho das notificações e deixar o seu like também, que é muito importante. E deixa aqui também o seu comentário sobre as notícias do vídeo que venho trazer hoje para vocês. Então tem muita notícia importante, notícia bacana para você aqui no canal Webcam. Você que não me conhece, eu sou Mauro Luciano e vou trazer todos os detalhes agora para vocês. Vamos falar um pouquinho de Atlético, tem muita notícia do Atlético para vocês e venho trazer. Alexander está regularizado e apto para atuar em todas as competições que o Atlético tem pela frente. Quem postou isso foi o Clube Atlético Mineiro, sobre o meio-campista, né? Alexander, ex-Fluminense, tem um contrato em definitivo e foi regularizado no BID hoje, dia 30/7/2025. Então o jogador já fica apto a defender as cores do Atlético em qualquer partida. Inclusive é um jogador que está com a parte física em dia. Então tem muita novidade, tem muito importante essa notícia aqui para você também. E eu vou trazer agora também, sem muitas delongas, falando sobre Juan Portilha, né? E notícias importantes, informações contundentes, informações que eu tenho para trazer para você sobre isso. O Adson Fernandes postou o seguinte, segundo fonte da diretoria do Atlético, ao canal Eu Acredito, a vinda de Portigia também estaria condicionada à saída de um volante do elenco. A questão orçamentária também é analisada para a vinda de Portigia para o Atlético. Uma das possibilidades seria a saída de Fausto Vera, porém, não há ofertas. Essa informação ali da galera do canal Eu Acredito, que trouxe essa informação agora para vocês. Acabou de ser postado agora para vocês. Eu tenho informação sobre o Portigia, né, que o Tadjeres está dificultando a situação da vinda do Portigia para o Atlético, justamente porque o Atlético quer pagar o jogador de forma financiada, de forma parcelada. E o Tadjeres já está sabendo de tudo que o Atlético está passando, inclusive dos atrasos de pagamentos de vendas de compras de jogadores. O Atlético não pagou ainda o Paulinho, né? Teve aquele contratempo lá com o Daverson e outros jogadores. Então, o Tadjeres ele está com o pé atrás diante da situação financeira do Atlético e dos atrasos que o Atlético vem fazendo para pagamento de dívidas, né, com vendas de jogadores e também, principalmente aí, com salários. Então, o Tadjeres com um pezinho atrás, mas as negociações entre Atlético e Tadjeres por Juan Portidia não pararam. Ainda estão em fase aí, né, estão dando continuidade. Ainda está em fase um pouco mais avançada do que inicial, mas não parou. O Atlético ainda tenta trazer o jogador para vestir a camisa do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Então falei aqui sobre Alexander, já está tudo ok com o jogador. Falei sobre Juan Portidia também, notícia muito importante. E tem uma notícia importantíssima para vocês, eu vou até colocar aqui no meu, né, no celular, porque é uma notícia realmente que eu recebi pelo celular, uma notícia muito importante, é sobre Renier. Vamos falar um pouquinho do Renier. O Renier é um jogador da base do Flamengo, né, sub-20 do Flamengo lá em 2019, 2020 subiu para o profissional e foi vendido para o Real Madrid por mais ou menos, né, um valor médio aí de 135 milhões de reais. Então o Flamengo vendeu esse jogador, ele rodou, né, o Dortmund, ele foi para o Girona, então Frosinone rodou aí também, foi para o Granada agora por último, e o Atlético está sim em negociação com esse jogador.
o jogador Renier, 23 anos, é um meio ofensivo, joga mais centralizado, também pode ser aproveitado pelas pontas também, mas o Atlético está em negociação sim. Só que hoje o passe do jogador está avaliado em cerca de 25 milhões de euros. Então, um valor muito alto para o Atlético. Porém, o jogador não vem sendo aproveitado pelo Real Madrid, não foi nenhuma vez aproveitado pelo Real Madrid e não está recebendo outras propostas de outros clubes interessantes para a venda do jogador. A situação entre Atlético e Real Madrid já está 90% resolvida. A proposta do Atlético foi repatriar o jogador, valorizar o jogador novamente, porque só tem 23 anos, tá? É um jogador de estatura boa, 1,85 m, meia ofensiva, o que está muito difícil aqui no futebol brasileiro também, né? Então o Atlético está querendo isso. 50% do o jogador vir sem custo para o Atlético e o Atlético ter 50% dos direitos econômicos do jogador e o Real Madrid permanecer com os outros 50%. Para o Real Madrid não é uma má ideia, por quê? Em janeiro de 2026, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo. Então o Real Madrid pode perder esse jogador para outra equipe de forma gratuita, perder ele sem custo nenhum. Ele vai tomar 135 milhões de reais em prejuízo. Então o Atlético está querendo isso. Para o Atlético vai segurar o jogador, porque já vai fazer um contrato com o jogador e já vai vir. O Real Madrid não vai perder 100% dos direitos econômicos do jogador e o Atlético vai ter o jogador de forma gratuita e ainda ter 50% dos direitos econômicos. Para o Atlético, isso é uma excelente oportunidade. Para o Real Madrid, também. Porque em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. Agora, se o Real Madrid fizer esse combinado com o Atlético, ele já pode vir agora, né? Ele já pode vir e já ser jogador do Atlético com essa relação aí, meio a meio para cada um. 50% para o Galo, 50% para o Real Madrid. Mas as tratativas já estão chegando ao fim e as informações que eu venho recebendo é que 90% das tratativas já foram concluídas e basta agora somente detalhes para fechar ou não o contrato de Renier com o Atlético. Essa era a terceira notícia que eu tinha para passar para vocês. E como o canal Webcam não tem enrolação, não tem muita propaganda, não tem nada no meio, já vamos seguir direto aqui para falar sobre Guilherme Arana. Isso mesmo, Guilherme Arana veio para o Atlético, foi multicampeão, é realmente um dos principais jogadores do Atlético nos últimos anos, né? Sofreu muito com lesões, ficou fora de Copa do Mundo por lesão, sofreu muitas lesões no Atlético também, inclusive agora está, né, no departamento médico. E a notícia que eu tenho para trazer para vocês, a primeira parte todo mundo já sabe, o Spartak Moscou mostrou interesse e sinalizou uma proposta aí para o Atlético. Lembrando que essa proposta ainda não chegou ao conhecimento do clube, ainda não chegou para a diretoria do clube, principalmente no nome do Paulo Brax, CEO do Atlético, tá? O gerente de futebol que comanda tudo isso. Mas as informações que vem chegando ao canal Webcam é que o Atlético deve sim aceitar uma proposta do Spartak Moscou. E essa proposta sendo a partir de 45 milhões de reais, o Atlético não vai colocar empecilho nem dificuldades para negociar Arana para o Spartak Moscou. Então, acima de 45 milhões de reais, o Atlético já deve aceitar sim. Muita gente falando de 51 milhões, 55 milhões, não chegou nada ainda. As negociações devem se iniciar posteriormente. Não chegou nada de oficial ainda para o Atlético vindo do Spartak Moscou, mas o Atlético não vai colocar dificuldade para a venda do jogador em um valor a partir de 45 milhões de reais. E você, o que você acha sobre isso? Deixe a sua opinião nos comentários, deixe também o seu like, não se esquecer de se inscrever aqui no canal Webcam. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final, forte abraço, aqui é Galo.